Episódio do Construtalk Podcast, o podcast que dá voz à construção civil e ao mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil, e desse projeto inovador aí que a gente vai falar bastante durante esse episódio. Com certeza. Mas, inicialmente, eu gostaria, né, de saber aí, de conhecer um pouco mais sobre sua história, sua trajetória. Como é que você foi parar na arquitetura? De onde que veio isso? Como é que Nossa, foi a sua juventude? a minha história com arquitetura, ela começou aos meus 16 anos de idade, quando eu trabalhei numa construtora, que na época era Brookfield. É. E na época eu era adolescente Aham, e eu via, né, acompanhava o pessoal. Tinha uma colega da minha mãe também que era arquiteta, é arquiteta, e aham, me inspirava muito. E eu falava, poxa, que legal, sempre gostei muito de desenhar. E desde então, decidi que eu queria fazer arquitetura. aham, E comecei a fazer cursinhos, né, de desenho para tentar entrar no curso, que aham. acabou, assim, foi um processo bem complexo, tudo que eu passei para conseguir chegar onde eu cheguei. Eu iniciei a faculdade numa universidade particular, mas o Aham. meu sonho era ir para a universidade pública, que foi a Universidade Estadual, o EG, em Anápolis. E todos os meus colegas, alguns colegas foram, né, para lá. E eu falava, poxa, eu quero ir para lá. É um sonho que eu tenho Começou na de ir. particular e todo mundo queria ir pra Exatamente. estadual E ali aí ou pra federal. eu fiz 3 anos e meio de faculdade e Na particular, exatamente, e continuei tentando na pública. E todo fui ano para fazia pública. vestibular, todo ano. Eu fui para pública e praticamente comecei o curso Não tudo de aproveitou quase novo. nada. Não aproveitei quase nada. E no fim das contas eu terminei a faculdade em 7 anos e meio. Ah, quase mesmo. Eu Então, também levei fiquei um um tempinho. tempinho aí dentro da faculdade. Legal. Refiz muitas matérias. Bom que o aprendizado Foi foi dobrado. grande, foi dobrado. Com certeza. Eu falo que eu consegui ver as várias faces de uma universidade pública e de uma universidade particular, né? Aham. Porque é diferente. Ali a gente percebe que na universidade pública a gente é mais preparado ali como mais para dar aula para o mercado também. A gente vê muita prática, é uma coisa mais intensa. Mas ali na particular eu percebia que era muito voltado para o mercado mesmo. Sim. Então eu consegui unir Unia os essas. lados bons das duas, dos Exatamente. dois modos de ensino, vamos dizer assim. Isso, e na universidade pública era muito mais técnico. Então, Aham. assim, eu consegui ver os dois lados. A outra já era um Mais pouco. puxado. Exatamente, foi. Mas foi uma experiência maravilhosa, das duas. Legal. E aí você fez foi estágio lá na construtora, na Não, Brookfield? na época eu tinha 16 anos, né? Foi antes de entrar na faculdade. Não, fala assim, é que os estágios de Sim, sim, foi como menor profissionalizante, vamos dizer, aprendiz. né? É, menor aprendiz, Exatamente. isso. Na época era pelo OSEA, Aham. que inclusive é um programa que existe até hoje. Aí você ficou quanto tempo lá nessa Eu fiquei construtora? lá 3 anos. Três Eu anos, até os fui 19. subindo, Ah, aí eu fui pro administrativo, cheguei a trabalhar num outro departamento e também. foi durante esse trabalho aí que me despertou e através da influência também dessa Isso, amiga, essa arquiteta. exatamente, Aham. E quando exatamente. era mais jovem, assim, não tinha um negócio assim, mais Quando eu era, característico que você quando eu fazia? era criança, Tipo assim, desenhar, eu gostava de desenhar planta. eu Apesar de ser gostava de engenheiro, desenhar planta, eu ia na desenhava casa dos outros planta, e desenhava a planta da casa. mas o mais engraçado era que eu participava das obras. Tinha muita construção. Ah, você invadia a Você obra? acredita? Tinha muita Uai, construção dos vizinhos. O Matheus falou que fazia isso Sério? também. O Matheus Vieira, ele veio aqui e falou, não, cara, eu quando era pequeno não podia ver uma obra, Eu amava, eu eu queria fazer invadia. massa, eu queria jogar tijolo, eu queria ajudar a fazer tudo. Então, assim, desde Ah, que pequena, legal. assim, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de me divertir era ficar no meio das obras ajudando o pessoal. Aí eu falava De assim, mãe, badega. você pedreira. Então, assim, eu já, desde pequena, eu adorava, sempre gostei muito de obra. Ah, legal. Então, acho que Então, dali já vinha essa. E eu e a minha irmã, a gente ficava apostando também. Quem que desenhava a casa mais bonita? Então, e era sua eu. irmã virou arquiteta também ou Não, não? biomédica. Ah, biomédica. Ó, Biomédica. talvez agora o caminho de vocês se juntem de novo, né? Exatamente. Quem sabe você não Exatamente. projete aí Uma uma clínica, clínica, algum hospital que ela venha trabalhar com depois, né? certeza. Isso mesmo. Legal. E aí na faculdade você entrou com quantos anos? Com 21. 21, a primeira. 21. E aí, desses 7 anos e meio aí de faculdade, é uma pergunta que eu sempre faço também. Qual a matéria que te traumatizou, a que te Ah, traumatizou e aquela que você mais gostava, assim, ou aquele grupo de matérias que você mais gostava? olha,
Na verdade, assim, são diferentes. A que eu mais gostava, da que mais me traumatizou. Foi? É a mesma matéria? A que mais me traumatizou... Não, são matérias diferentes. A que mais me traumatizou foi, na época, PIA, o Projeto Integrado de Arquitetura e Urbanismo. Uhum. Foi uma matéria que foi muito complexo, foi um grupo de alunos e nós tivemos que fazer, inclusive foi aqui do setor sul, tivemos que fazer a revitalização de todo o setor, então foi bem complexo. Foi uma matéria que me deixou traumatizada, eu sofri Qual bastante. que é o nome da matéria? Projeto Integrado de Arquitetura e Urbanismo. Ah, legal. E o que E que é esse projeto integrado? O que que seria? nós fizemos A parte de urbanização da Isso, arquitetura ali? urbanismo. Nós fizemos toda a parte de urbanização, E só que aí foi revitalização. dividido, né, entre grupos, Cada um cada ficou um com uma pegava um região. trecho, Ah, exatamente. legal. E aí, na época, assim, a matéria em si é muito boa, só que era muito pesado, porque eu cheguei a pegar ela no início ali da pandemia, então foi à E distância, um foi projeto isso na complexo. estadual. Isso, na estadual, Aham. exatamente. Agora, a matéria, assim, que eu mais gostei foi a matéria de... Foi projeto 6, foi a matéria de construção de prédios. Uhum. Edifícios verticais. Foi a matéria assim que eu mais gostei, porque Aham. a gente trabalha ali muita funcionalidade e a gente tinha possibilidade de trabalhar diversos tipos de planta, né, diversos tipos de pavimento tipo. Então foi uma matéria que eu gostei bastante. Ah, legal. E durante a faculdade, você teve algum contato com essa parte de, eu não sei se tem alguma matéria voltada para essa parte de hospitalar? Não, pior que eu não Não? tive essa matéria, mas o meu TCC foi Foi na voltado, parte foi, hospitalar. foi um hospital oncológico Aham, entendi. Aí então essa parte, as duas matérias já foi também já na estadual. na estadual, né? Sim, E sim. da onde você tirou aí essa questão do hospitalar que você falou que fez o TCC, né? A Da onde que arquitetura veio essa hospitalar, na inspiração? verdade, ela veio assim, o meu esposo é oncologista. Aham, E aí eu sempre ali no meio dele, né? Ele sempre dá aula, então eu sempre acompanhei ele nas aulas, organizava os eventos. E eu fui pegando um amor por essa área. aham. E quando eu estava dentro da faculdade, eu sempre me perguntava qual vai ser meu TCC? Eu quero fazer alguma coisa que seja voltado para uma atividade social, para fazer uma diferença na vida das pessoas. Aham. E foi aí que entrou a ideia de trabalhar na área da arquitetura hospitalar. Eu lembro que as pessoas me amedrontavam bastante. Grace, você tem certeza? A Que é maioria, a difícil? maioria dos coleguinhas que fazem tem bomba, reprova, passa por muitos problemas. Você tem certeza? Falei, tenho. E aí, enfim, eu ainda não tinha certeza de qual seria a temática específica. Aham. E foi quando o meu avô teve câncer de laringe. E durante esse processo, para nós foi muito doloroso, porque o meu avô, ele abandonou o tratamento. Aham. Ele tomou raiva da instituição onde ele se tratava e Aham. ele não quis voltar mais. Assim, no primeiro ano dele, ele teve uma cura total. E ele falou assim: nunca mais eu volto nesse lugar. E aí eu fiquei encucada, né? Tá, não entendi, mas ficou. E a gente sempre ficava insistindo: vai lá consultar, porque era o meu esposo que Que tratava ele. até então ele tinha sido curado, vamos dizer Tinha assim. sido curado. Aham. E ele pensou assim: nunca Só que aí mais tem eu que volto fazer aqui. exame de tanto, Mas tanto aí tem que tempo. fazer E ele não queria voltar de acompanhamento. jeito nenhum. Ele não queria voltar, exatamente. E aí eu até cheguei no meu esposo, que foi ele que tratou ele. Eu falei assim: o que é que a gente faz? A gente tem que obrigar ele a voltar a tratar. Ele falou assim: Grace, não faço isso. O paciente, ele tem que ter A ele tem que, iniciativa. ele tem que ter iniciativa e ter a vontade própria dele de ir. Se ele não quer voltar lá, eu não posso fazer nada. Eu só vou fazer questão, assim, digamos assim, obrigar ele a ir quando ele estiver inconsciente, porque infelizmente eu não posso fazer isso. E Uhum. hoje, ele consegue responder por si só. Então, ele não quer ir, então não vai. Falei, ok. E aí, de repente, meu avô voltou o câncer. Nós já imaginávamos que já estava numa situação bem debilitada, porque ele chegou a pesar 35 quilos. Nossa. E o meu avô, a gente decidiu levar ele estava inconsciente, já não reconhecia a gente mais. Não reconhecia eu, os filhos, os netos, não reconhecia. A minha avó. E o mais engraçado foi que quando nós levamos ele para o hospital, ele lembrou do local. E ele falou Nossa, assim: velho. eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar nesse lugar. Eu prefiro morrer em casa. Vixe. E aí ele falou: doutor Gabriel, por favor, não deixa eu ficar aqui, não. Então, assim, marcou, né? Nossa, marcou demais ele Marcou, esse ambiente. exatamente. E desde então, isso começou a causar em mim alguns questionamentos, né? Uhum. Sobre o porquê que os pacientes tinham aquele tipo de percepção ambiental daquele lugar.
E aí eu decidi fazer uma pesquisa. E comecei uma pesquisa, fiquei 2 anos lá dentro da instituição, fazendo Qual instituição pesquisa. que você fala? Eu não posso Ah, não citar o pode nome. falar. É, Mas era um hospital, no caso. sim, era um hospital, Ah, um exatamente. hospital, Que tinha entendi. tratamento, que lá, E aí você... uma das áreas que tem dentro do hospital é voltada para o tratamento do câncer. E aí você ficou, já isso durante aí você já estava na Eu estadual já estava na estadual. E E aí você na já verdade, começou a isso trabalhar foi, o seu TCC, na verdade, vamos foi dizer. antes. Foi antes de ir para estadual. Antes de transferir. Pouco antes. Porque Aham. depois que eu fui para estadual, aí não dava mais para eu fazer essa pesquisa, porque o curso era o dia inteiro, integral, e eu não conseguia. Então era na outra faculdade, porque aí eu fazia meio período eu fazia faculdade e E o o outro outro período você período tava eu no fazia hospital. pesquisa, exatamente. Então eu fazendo fazia pesquisa. pesquisa de campo com os pacientes, fazia pesquisa de campo com toda a equipe multidisciplinar, com os médicos, os enfermeiros. E quem te orientou? O seu esposo te orientava nesse sentido? Como é que, de onde que você tirava Não, assim? eu Você cheguei ia nele. lá e foi... Eu cheguei nele e falei assim, eu posso fazer uma pesquisa aqui no hospital? Aí, na época, ele falou com o pessoal, né? Falou, não, pode sim, eu já estava acompanhando ele, né? Inclusive, nessa época eu fiquei auxiliando ele como se eu fosse uma estagiária. Eu acompanhava ele dentro do consultório também. Aham. E aí, todos os pacientes tinham o mesmo questionamento. Ah, o ambiente é muito frio, falta estrutura, falta acolhimento. A gente sente falta aqui, às vezes, de uma praça, de um momento para interagir. Falta um pouco de conforto. Então, todo mundo falava, né, a mesma coisa, todo mundo questionava a mesma coisa. E aí a gente via que o único contato, às vezes, que os pacientes tinham ali, um com o outro, era nos corredores. E assim, fora a falta de estrutura como um todo, né? O consultório, muito ruim, com estrutura ruim, às vezes falta ali de uma humanização, falta de um pouco de arte, falta da presença da natureza, falta da iluminação natural. Então, tudo isso virou questionamento para mim, desde então. E aí eu fui para a universidade pública e decidi fazer o meu TCC nessa área. E por que você acha que é assim os hospitais, você acha? Qual que é o fator que pesa mais? É uma questão econômica ou é uma questão mesmo de visão mesmo, de não ter esse interesse de melhorar ali as condições? Olha, Nesse tempo aí que você esteve lá. no meu modo de pensar, Uhum. hoje eu tenho convivido em muitos hospitais, tanto público, né? Tive a experiência de conviver no público quanto privado. Mas no público, eu acho que falta investimento econômico mesmo. É mais financeiro mesmo. Financeiro. Mas também falta visão dos profissionais. Porque aí quando você vai para o particular, você vê que tem uma Tem o estrutura bem econômico, melhor, mas mesmo assim... mas ainda assim não é humanizado. Aham. Então, o que eu percebo que falta é um pouco de visão mesmo dos próprios profissionais e também dos investidores, né, das clínicas, de ter esse olhar de querer levar isso para as Mas aí clínicas. me veio um insight aqui. Por exemplo, o engenheiro, ele é bem binário, né? Eu costumo falar com o pessoal, e é mesmo. Eu, engenheiro, e eu converso com os outros aqui, a gente percebe que o engenheiro ele é binário, você também deve ter essa impressão que é binário no sentido assim, ele não tem essa questão de imaginação ou de humanização, Mais técnico, é né? mais técnico, é 0 e 1. Qual o problema é esse? Como é que eu resolvo o problema assim? Né? Se eu fizer assado ou assim, qual vai ser a melhor opção, né? Nesse sentido. Sim. E talvez, né? Talvez a solução, vamos dizer, né? Talvez tenha que vir dos arquitetos, como tá vindo de você. Porque talvez o médico, ele também tem um olhar mais binário, assim, vamos Sim, dizer. é o que eu falei. Que Pouca... falta isso. Ele não tá pensando nisso, ainda mais imerso ali naquela rotina que deve ser caótica, né? De hospital e tudo mais. Então, é Exatamente. difícil eu imaginar que um médico vai ter essa visão, assim, de falar, cara, vamos melhorar isso aqui. É meio... Sim, mas né? precisa, sabe? Não, eu sei que precisa, né? Lógico, mas eu falo assim que... Tem que partir É natural, principalmente parece, assim, sabe? Sim, eu acho que tem que partir principalmente do profissional. Mas, por exemplo, hoje com o meu esposo, médico, empresário, hoje ele tem uma visão no sentido assim, eu vou contratar um profissional para desenvolver o meu projeto, eu vou procurar saber quais são as experiências desse Então, profissional. Qual é a forma de projetação dele? Um exemplo. Eu estou contratando um profissional especialista dentro dessa área, ou ele tem algum conhecimento específico voltado para essa área, sabe? Algo nesse sentido. Qual a sensibilidade dele para isso? Porque é muito diferente um mas é profissional porque agora o voltado seu para marido, ele já tem influência sua, Sim, ele sim. já tem mais
essa visão voltada para o ambiente. Que eu Sim. acho que de natural mesmo, de formação, o médico não vai ter muito esse olhar Não, para o ambiente. é verdade. Então, Tem que tá partir do entendendo? Assim, profissional. tem que ter dele também, mas às vezes falta essa Sim, iniciativa que você está tendo agora, sim, né? E que com com certeza certeza. vai influenciar outros médicos, né? Através outros médicos e também outros arquitetos, né? Para Sim, tomar mais essa iniciativa. e é exatamente aí que entra a Mostra Casulo. Uhum, Porque o que foi a ideia de trazer uma aula de quimioterapia humanizada para a Mostra Casulo? uhum, Foi exatamente para conscientizar tanto os profissionais da área da construção civil, arquitetos, engenheiros, uhum, mas também os profissionais da área da saúde de modo geral, para ter um olhar mais sensibilizado para isso, para uhum. compreender a importância da humanização dentro De- da área hospitalar. Entendi. E aí, voltando lá, você foi para a faculdade, aí começou a fazer a pesquisa lá, e como é que foi esse processo aí dessa pesquisa aí? Tipo assim, a questão do orientador, né? Quem teve, você disse que não teve, né? Mas como é que foi essa questão de você desbravar um ambiente que é totalmente diferente Assim, do seu, né? Vamos o dizer. que foi que E da faculdade também, né? Sim. O que foi que aconteceu na época? Eu pensei que eu ia tomar raiva da oncologia. Mas eu falei, como é que eu tomo raiva da oncologia se eu sou casada com um Não oncologista, tem né? como, né? Não tem como. Eu vou ter que viver com isso sempre, né? Por conta do Aham. meu avô. Meu avô acabou falecendo e, de fato, ele optou por abandonar o tratamento mesmo por conta do lugar, Ele tomou raiva do lugar. A verdade é essa, que ele tomou birra do lugar. E Aí, abandonou o ele tratamento. deve ter associado a doença também com aquele ambiente, né? Tipo assim, Exatamente. falar, E aí eu nossa. pensei que eu ia tomar raiva, né? Mas aí não tinha como. Enfim. Aí fui para a faculdade, mudei de faculdade, deixei a pesquisa, pensei que ia ficar enterrada. Não. Chegou lá, no final Calma da aí, deixa eu só. faculdade. Ah, Ó, no final da faculdade, só pra gente voltar depois, no final da faculdade, é onde que seu esposo entra também, eu não sei, porque você tá falando que você é casada com ele desde que idade ali, só pra gente contextualizar aqui. desde os 21. Foi na época que você entrou na faculdade, então você conheceu seu Sim, esposo. sim, Ah, entendi. sim. Ah, então ele acompanhou todo esse Acompanhou processo todo aí. o processo. Inclusive, Legal. foi uma das minhas grandes inspirações, né? Ah, massa demais. Porque ele trabalha muito, assim, com essa parte humanizada. Ele tem esse olhar, apesar de que ele Antes de, tenta levar isso para as clínicas antes e desse não. projeto seu, ele já tinha esse olhar já. Na verdade, assim, ele é uma pessoa que é muito humanista, sabe? Assim, Aham, muito humanitário, digamos assim. aham. Porém, os lugares não ofereciam estrutura. E aí, Condições pra ele exercer, de repente, exatamente. algo diferente. E assim, até mesmo para ele conseguir levar isso para os outros lugares, a gente Uhum, precisava ter uma estrutura para mostrar que de fato isso funciona e que é bom. uhum. Então foi a partir daí que foi começando isso. E lá, voltando pro Terminando a assunto da faculdade. faculdade, terminando a faculdade, faltando acho que mais ou menos uns 3 períodos para eu chegar na fase de TCC, eu tive suspeita de câncer de mama. Ah, E foi, assim, um susto, um baque tão grande que, nossa, só Deus sabe o que eu passei. uhum. E eu nunca vi meu marido desesperado daquele jeito, de falar assim, meu Deus, minha mulher vai morrer. Eu falei, poxa, se um oncologista tá Nossa, falando que isso, eu tô loucura, velho. lascada. É porque ele tem medo, né, cara, do... Ele conhece a Exatamente. Porque doença, né, normalmente cara? ele sempre acalma o pessoal, né? Sempre deixa o pessoal. E no meu caso, ele ficou assustado. Eu falei assim, poxa, então deve ser alguma coisa muito séria, né? E aí fiz 2 biópsias e deram inconclusivas. A mastologista resolveu retirar. Não, vamos tirar logo por precaução. Porque caso fosse, seria um câncer muito agressivo. Então, Hum, por precaução, a gente já foi e tirou. Mas graças a Deus, após a retirada, mandamos para São Paulo para fazer imunistoquímica e descobrimos que era benigno. entendi. Então, eu acredito que não era por acaso, sabe? Tudo que eu fui passando Uhum. foi para me fortalecer em permanecer com essa ideia, levar esse projeto para frente. E aí, desde que isso aconteceu, eu peguei firme e falei, vou fazer um TCC voltado para essa área e pronto, não tem Pronto. problema se vai ser É difícil, pra ser vai mesmo. ser, é para ser. Para mim foi como se fosse um sinal. E de fato, Nossa. eu tive uma orientadora lá dentro, Aham. especialista em arquitetura hospitalar, Ana Paula, Ah, maravilhosa. e E ela era professora lá na faculdade. professora na Nossa, que top, faculdade. hein? Lá não tinha uma matéria específica para Disso. arquitetura hospitalar, Uhum. mas ela era especialista nessa área, então logo eu fui atrás Ah. dela, né? Perguntei, e aí, você E topa aí, me então? orientar? Foi sofrido. A Ana Paula judiou de mim, mas foi maravilhoso. Ah, Foi legal. incrível, uma experiência maravilhosa. Massa demais. Aprendi muito sobre funcionalidade, sobre a importância de andar em conjunto, funcionalidade
e beleza ao mesmo tempo, né? Estética e funcionalidade, ambas têm que andar juntas. Entendi. E aí, beleza. Aí teve. Como é que foi? O que que foi o TCC, né? A gente tá falando de TCC já tem um tempo, mas o que foi o TCC em si? O meu TCC foi uma clínica oncológica. Uhum. Aí lá nós tínhamos radioterapia, quimioterapia, tínhamos vários departamentos voltados para essa área oncológica. Era uma Uhum. clínica voltada para pacientes oncológicos mesmo. Entendi. E aí você fez o projeto completo da clínica. Fiz o projeto completo, tirei um 10. Sonhei a faculdade inteira em tirar um 10, nunca tirava. Aí no TCC eu TCC consegui, você mas foi fechou sofrido também, com chave de suado. ouro. Fechei com chave de ouro. E o que que tinha de diferente? Como é que foi pensado esse projeto aí do TCC? Fala um pouquinho aí pra gente. Foi trabalhar o Porque- conceito de humanização mesmo. E essa humanização é o quê? Ela começa onde? Começa na entrada? Começa na metade do hospital pra lá? Como é que é essa questão o que Desde que a é entrada. humanizar? O que que é humanizar? O que que é uma clínica humanizada? Desde a entrada, o ambiente como um todo ele tem que ser humanizado, né? O que é ser humanizado? É tornar o ambiente mais humano, mais próximo da realidade do ser humano. Digamos assim, numa linguagem Mais agradável? Isso, mais agradável, mais acolhedora, mais simplificada, de forma com que a pessoa se sinta pertencente daquele lugar, independente de ser hospitalar ou não. Ah, entendi. Isso é tornar o ambiente mais humano. Você sentir que você está próximo de algo mais natural, mais próximo Familiar. mais familiar, exatamente. Ah, É isso. legal. E aí, o que que... Mas eu quero que você entre no projeto em Você quer que eu si. entre no projeto? É, Então, O como que que tinha lá nesse projeto, o que assim, tinha de os diferente? diferenciais, assim, do hospital? Você comentou a questão que aí foge da questão um pouco dessa parte de humanidade, né? Humanização, que é a questão da área de eventos e tal. Sim. Comenta um pouquinho como é que foi. O que que tinha de diferente, assim, o que que você pensou de diferente para esse projeto lá do hospital do TCC? O meu Por que que você tirou 10? O meu TCC, ele foi dividido em vários setores. Então, eu tinha ali o setor de radioterapia, eu Uhum, tinha o setor de quimioterapia, o setor de consultas, eu tinha uma praça interna, eu tinha uma lanchonete, eu tinha uma praça externa e eu tinha uma área de eventos. uhum. Essa área de eventos, ela era pensada no sentido de quando tivesse palestras de conscientização para Tratamento. atividades mais educativas, que isso é importante dentro de uma instituição. Uhum. Até mesmo para os pacientes, para os acompanhantes, por exemplo, estamos no mês do Outubro Rosa, vamos fazer um evento sobre o Outubro Rosa. Estamos no mês no mês de Novembro Azul, vamos fazer algo nesse sentido. Uhum. E assim o ano inteiro, né? Então, também para eventos para os médicos, para os profissionais, toda a equipe multidisciplinar de modo geral. Então, assim, o diferencial que tinha no hospital como um todo era a presença da natureza, tinha muitas janelas, tinha um contato direto, né, com a natureza. Ali nós trabalhamos o design biofílico, que dá essa coisa mais Que é o design acolhedora. biofílico? É trabalhar o uso de materiais naturais, que passa a sensação de casa. Então, ali você pode trabalhar o uso de texturas, pedras, a madeira, pode trabalhar a presença da natureza. Eu trabalhei também com espelhos d'água, né? Lá eu tinha espelho d'água. Eu tinha uma fonte central que ficava no centro, em volta dos bancos, onde a água subia e descia. Então, ela trazia um som interessante que trabalha né? trabalha o sistema neurosensorial, né, do paciente, do usuário como um todo. Então passa uma sensação de relaxamento. E a pessoa se sente mais acolhida ali dentro. Nossa, bacana Daí era demais. Diferente, né? Eu acho que esse 10 aí, Meses. 1 ano e 6 meses, já saiu chutando, Já saí. chutando as... E agora? Como é que nós vamos levar isso para as clínicas? E eu falei assim, poxa, vou tentar apresentar, né, o projeto do TCC para o pessoal, falar, mas é difícil, sabe? Quando você... É disruptivo, né? Você implantar uma ideia nova. Exatamente, as pessoas vão falar assim, tá, isso aí é teoria. E a prática? E a prática? Então, inclusive eu tenho umas dúvidas em relação à prática, que é a questão... que é até difícil essa pergunta aquele dia lá, mas é a questão questões técnicas hospitalares, vamos dizer, em relação ao material, em relação às cores, em relação ao ambiente como, né, um ambiente de risco, vamos dizer. Temos normas, diretrizes, RDC, as NBR, tudinho,
E para aí nos esses amparar projetos e se a gente enquadram... tem que seguir tudo que está especificado ali. Só que as pessoas elas se assustam muito quando você fala de RDC 50, por exemplo, porque é bem Quem são essas burocrática. pessoas? Os arquitetos ou Arquitetos, profissionais de modo geral, o povo profissionais, você fala não da parte de da saúde, da arquitetura. parte de É, arquitetura. sim. Até mesmo o pessoal da parte hospitalar mesmo, eles sabem que é bem limitado, né? Eles sabem que tem muita É limitação. restritivo, Mas, muito restritivo. mas a gente consegue trabalhar. A ideia de trazer o ambiente para Casulo foi exatamente mostrar isso. Que é A gente, possível. que é possível. A gente consegue trabalhar. Uhum. Tudo é estratégia, é você estudar um material, porque a gente tem texturas específicas, né? Uhum. A gente tem que fazer ali um controle de infecção hospitalar, Isso. principalmente dentro de uma ala de quimioterapia, porque ali Uhum. a gente tem a parte de infusão. Uhum. Então, tem que ter todo um cuidado com o controle de infecção hospitalar. As superfícies têm que ser superfícies fácil para higienização, né? Os Uhum. materiais, por exemplo, o tecido das cadeiras tem que ser couro, né? Tem que ser uma superfície lavável, uma superfície fácil para fazer essa higienização. Entendi. O piso, as paredes, tudo tem que ser um Então é material. tudo pensado já dentro Tudo das pensado normativas das lá normativas, de exatamente. saúde, Exatamente. hospitalar e tal. Exatamente. E aí, como é que foi o primeiro passo? Depois E da aí, faculdade. E aí tá, né? Saí da faculdade, comecei fazendo E os agora, dona projetos. Grace? Exatamente, fazendo os projetos. Fiz vários projetos de interiores. Inclusive, o primeiro deles foi a minha casa, que foi um desafio. E foi, assim, eu digo que o melhor estágio, eu aprendi muito. Mas sempre tive aquela paixão, aquela vontade E de entrar. seu esposo fez o papel do cliente chato ou do cliente bonzinho? Não, eu não posso reclamar dele, não. Ele foi um cliente bonzinho com algumas coisas e um cliente mal com outras. Mas foi bacana, foi uma experiência muito boa. E aí, sempre tive aquela paixão, né? Eu falava assim, poxa, eu quero entrar na área da arquitetura hospitalar. Como que eu vou fazer isso? Uhum. E aí, surgiu a oportunidade de ir na Mostra Casulo. Isso Atrás em da Josi. 2020? E isso foi ano passado, Ano passado. né? Eu entrei em contato com a Josi. A Josi é a sua professora? Não, a Josi é a coordenadora e a pessoa responsável por desenvolver a Casulo. Ah, eu conheci ela. A Josi, Exatamente. Tá, Exatamente. E aí, eu mandei mensagem para ela, eu lembro na época no Instagram. Falei, Josi, como é que funciona para expor um ambiente aí e tal? Ela falou, só vir aqui. Aí eu falei assim, tá, bora. E fui, já fui, fácil, então. já fui com aquele medo, né? Falei assim pro meu marido, será que eu chego falando que eu quero fazer uma aula de quimioterapia humanizada? Porque também não é comum lá naquela Não é comum, mostra. na verdade não só Ninguém naquela, faz. não Ninguém só faz naquela. Pelo mostra menos de ambiente hospitalar. pode ser que eu esteja errada, mas até hoje eu já vi em algumas mostras, inclusive aqui em Goiânia, clínicas mais voltado para a área da estética, né? Consultório de dermato, consultórios assim, de modo geral, mas nunca, até hoje, pelo menos, eu nunca vi nenhuma que fosse voltado, por exemplo, para uma ala de quimioterapia, né? Voltado para algo mais terapêutico. Não, até hoje eu não vi nenhuma amostra, não. E aí eu cheguei na Josi e falei, Josi, eu queria expor uma ala de quimioterapia humanizada. Aí ela... Eu já fiquei com medo, né? Aí ela, sério? Eu falei, sério? Aí ela, mas me explica como que é isso. Porque eu perguntei o que era o tema, né? Aí ela foi e me falou assim, o tema esse ano é o que te inspira a viver. Aí foi quando eu falei pra ela. Isso no ano passado, o tema do ano passado ou desse ano? Desse ano. E aí, assim, eu conheci a Josi já esse ano, no início do ano. E aí eu cheguei na Josi, aí ela foi e fez essa pergunta, né? Falou que o tema da tema mostra era o que te inspira a viver. Inspire-se. Inspirações. E aí eu falei, o que me inspira a viver é lutar por causas sociais. E esse ano eu quero tentar lutar pela causa oncológica. E aí eu falei para ela que eu tinha vontade de expor, né, uma aula de quimioterapia humanizada. E, inclusive, comentei com ela, né, sobre o meu primeiro contato com a área da oncologia, que foi com a Casa de Apoio São Luís, da família do Leandro e Leonardo. E aí ela falou, sério, eu desenvolvo um trabalho social com eles. Olha aí. Aí ela falou assim, ó, as coisas se encaixando, exatamente. Ela falou assim, uai, que maravilha, então pronto, abraça a sua causa. E ela ficou muito emocionada com a história, né? Eu contei toda a minha história para ela, minha trajetória com a área da oncologia.
Você chegou a ser atendida lá na São Luís? Como que foi esse primeiro contato que você falou aí? Não, eu tive o meu primeiro contato com a Casa de Apoio São Luís aos 16 anos de idade. Hum, Aos 16, não. Foi menos, eu devia ter uns 15, alguma coisa assim. Eu estava no segundo grau, ensino médio, e o professor pediu para a gente fazer uma visita em alguma instituição uhum, que desenvolvesse algum tipo de trabalho social. E na uhum, época eu lembro que eu e uma colega que também é arquiteta, a Rose, nós decidimos ir visitar lá. hum, E aí, nossa, foi muito emocionante, assim, ver a situação impactante. impactante, sabe? Ver a situação dos pacientes, mexeu muito comigo, muito mesmo. Nossa, então já veio de E antes, já vinha então a bem sementinha foi antes. crescendo. A sementinha foi crescendo, é por isso que eu falo que nada acontece por acaso, né? Tudo tem um porquê. E começou lá atrás, aí de repente Nossa, eu conheço imagina, meu com esposo, adolescente, oncologista, cara. Com 15 anos, quem diria que e eu tinha não sei quantos birra. anos depois você ia estar desenvolvendo um projeto desse, né? Exatamente, eu tinha birra dessa área, então eu pensava assim, nossa, Qual eu não área que você quero fala? De da hospitalar? oncologia. Oncologia? Naquela época? É, eu tinha birra porque eu já tinha todo mundo que eu via, assim, que eu conhecia, que morria com câncer, era, sempre foi muito uma coisa muito dolorosa, né? E é E até é. hoje. Então, assim, já que eu vi tanto, eu pensava, o que que eu posso fazer para amenizar a dor desses pacientes? O que que eu posso fazer para Uhum, aliviar? O que que eu posso fazer para ajudar de alguma forma? Porque eu vi o trabalho da casa de apoio e achava muito bonito, né? A uhum. forma deles de acolher as pessoas, de ajudar. E aí tá, enfim, aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e cheguei na Josi, contei pra ela, ela gostou da ideia, abraçou a ideia, e lá vai a Grace com a cara e a coragem. Tem que ser, né? E no fim das contas deu tudo certo. Tive algumas empresas voltadas, né, para a área hospitalar, hospital, clínica, que apoiou o meu ambiente, me ajudou, Uhum. inclusive foram patrocinadores Patrocinadores. também do ambiente. Uhum. E como é que foi o desenvolvimento, né, a elaboração do projeto em si? O projeto do TCC evoluiu assim? Com Teve certeza. influência ou foi zero? Teve muita influência, Eu totalmente. falo assim, no projeto em si, né, o projeto anterior Teve, ali. Então, teve. a amostra era um dos ambientes do Exatamente, hospital? exatamente. A Ah, clínica, legal. ela tinha vários ambientes, então a mostra, a ala de quimioterapia humanizada, seria só um pedacinho do meu TCC, que eu Aham, teria a oportunidade de fazer acontecer, né? entendi. Então, eu levei isso lá para dentro, porque no meu TCC eu não pude chegar nesse nível de detalhamento, não pude chegar nessa parte Sim. de fazer todo o De execução, interiores, e praticamente. de De execução, execução, porque eu né? Porque executei, né? agora você colocou ali o negócio, Coloquei na prática, trouxe exatamente. ao E mundo. fiz acontecer, né? Aham. Será que eu mostro agora ou a gente continua ainda acho Pode que pode, já mostrar tá, e aí eu né? explico, né? Toda a parte do conceito, como foi Então, desenvolvido. galera, a gente vai estrear aqui a TV aqui, que eu não sabia que tinha como fazer isso. Uhum. Tem que colocar o vídeo aqui da... Eu postei lá no Instagram, tá, pessoal? Se ficar ruim pra ver aqui, eu acho que vai ficar um pouco ruim. Lá no constru.talk no Instagram, tem um stories lá desse ambiente, que é o ambiente da amostra lá, da ala de quimioterapia humanizada da arquiteta Grace Santiago. E no meu Instagram também tem vídeos, tem fotos Isso. e a mostra também está lá, aberta. Vocês estão convidados. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Grace S Santiago. Grace O S Grace é Santiago. Grace. Grace. Isso mesmo. Então vou dar só um play aqui. Vamos ver se vai acontecer ou se. Volta aqui, tá? Então eu conheci lá pessoalmente, fiquei encantado com esse ambiente, assim, é impactante imaginar que isso pode algum dia, né? E nós esperamos e torcemos para que isso se torne realidade, né? Mas é um ambiente que realmente impacta pela possibilidade de ser um ambiente hospitalar, né? Com certeza. E isso que eu não tenho contato nenhum ali, nunca tive contato com, Com com essa parte oncologia, de né? oncologia, né? Câncer e tudo mais. Eu achei muito legal, assim, achei muito legal mesmo.
Eu tive a experiência de receber alguns pacientes que estão tratando, né? Que visitaram o meu ambiente. Alguns que já venceram e outros parentes que já perderam familiares. Aham. E assim, não teve um que não se emocionou. Teve assim muitas pessoas que choraram, eu chorei junto. Foi realmente assim muito emocionante. Teve pessoas que falou: "Poxa, como eu queria que o meu familiar tivesse a oportunidade de ter Pudesse. passado por um lugar assim. Assim como eu queria que o meu avô tivesse a oportunidade de ter passado por um lugar assim." É algo que eu acho É, acho que vai ficar pequenininha aí a imagem, né? que falta, precisa, né? Faltava, né? Dentro em breve vai Faltava, ter porque agora vamos desmistificar essa ideia de que o hospital tem que ser aquele algo ambiente frio, frio, né? assustador. Já parece que é já uma Que deixa prenúncia já fica exatamente. acostumando ali pra o que vem depois, de repente, sei lá. Exatamente. Isso é uma coisa engraçada. Eu estava vendo uma matéria esses dias falando, até um artigo que eu estava lendo, falando que no subconsciente do paciente, Uhum. ele associa os grandes corredores brancos a como se ele estivesse distante da cura. Então, no subconsciente dele, é como É porque é um ambiente se ele sem pensa, vida, sem cor, sem ele nada, velho. já Você já entra tá com ali. medo, ele já entra com medo e meio que já que sem expectativa, né? Então, Uhum. assim, ele acaba criando aquela impressão ruim do lugar e já associa como algo que não remetesse à esperança, né? Então, que é o que precisa, né? Porque eu acho que um hospital, ele tem que ser um lugar para abraçar, para acolher, para ser um refúgio, Um lugar de para esperança, né? Um estimular. lugar de esperança, deveria ser, né? Exatamente, um Porque você lugar. tá indo pro hospital que você quer ter a esperança, você tem a esperança de que você vai esperar Exatamente. aquilo. Só que o Exatamente. ambiente não é nada animador, né? Exatamente. Então é isso que falta, porque as pessoas precisam se sentirem pertencentes daquele lugar. Elas Aham. precisam se sentirem acolhidas, abraçadas. Aquilo ali tem que ser muito mais do que só o tratamento, né? Uhum. Tem que ser, por exemplo, no caso de um paciente oncológico, ele passa ali, dependendo do tipo de quimioterapia, de 6 a 8 horas dentro De um de uma hospital. ala de Não. quimioterapia. Uhum. Então, é importante ser humanizado, porque ele fica um período muito longo ali, tanto ele quanto o Nossa, acompanhante e aí dele. um ambiente daquele ali, o cara só fica pensando besteira, né, cara? Porque é um Exatamente. trem Ah, já tô no fim. branco, Ah, alguma frio, coisa que do você olha, tipo. não só vê nada, não tem nada que inspira, nada que é tranquiliza, né? Que nem a questão sensorial ali que você falou e tudo mais. Não Exatamente. tem Não, nada aqui. hoje a gente pode trabalhar arquitetura, né? Assim, trabalhar toda essa parte aí do consciente do paciente através dos órgãos de sentido, né? A gente pode estimular ele através do sistema olfativo, Inclusive, o aquela amostra tava cheirinho, cheirosa pra caramba, cheirosa, né? rapaz. Até na área externa, assim, eu fui entrando, eu falei, rapaz, mas que lugar O cheiroso que é cheiro, esse? né? Que é o marketing Cheirinho bom olfativo. demais. Imagina você associar, falando mais assim sobre questão de marketing mesmo, você associar aquele lugar à sua marca. Isso, Poxa, nossa, esse cheiro gostoso me lembra a ala de quimioterapia humanizada, por exemplo, entende? Uhum. Então, já começa a ter uma percepção diferente daquilo ali. O Matheus, ele comentou também sobre isso, né? Tanto por parte do Starbucks, que tem essa característica, né? Sim. Do ambiente todo ser pensado no branding, né? Sim, O exatamente. brand Ter uma através da identidade, é arquitetura, isso. isso. E também ele falou de que o projeto também dele, o que ele mais gostou foi um projeto também de Hospitalar. uma clínica, que era, no caso lá dele, era uma clínica Para de pacientes autistas, né? autista, Autista. exatamente. Pois é. Aí foi a primeira vez, eu nem sabia que isso existia, e foi com ele, agora a gente tá tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo, é bem legal mesmo. Que maravilha. Pois é. E aí a gente pode trabalhar nessa parte aí do sistema olfativo, a gente pode trabalhar as Auditivo, texturas, né? textura. As texturas, o auditivo, o sistema auditivo, através do som, porque ali tem uma música, a gente coloca uma música mais relaxante, uma música, né? E a pessoa começa a. Visual também, tem Exato. até, O tem visual até tem umas principalmente. violas lá dentro O também. visual principalmente, nem se A mesa, fala. a mesa vai ser um violão mesmo no Valendo ou não? Ela é uma mesa violão, né? Eu Ela falo vai assim, mas o projeto vai ser esse mesmo que vai ser implantado com aquela mesa e tudo mais, é tudo igual. Não, a Não? ideia da mesa foi para trazer a identidade do Leandro, por exemplo, já que é Aham, uma homenagem à casa de apoio. Então, a ideia de trazer uma mesa violão foi para trazer um pouco mais da identidade deles. Porque aham. projetar é isso, sabe? Eu não acho que existe uma, um padrão para arquitetura. Não existe um padrão específico. Ah, a Grace vai criar Um um padrão limite.
Não, não, a Grace vai criar um padrão para todas as clínicas que ela for projetar? Não. Uhum. Cada uma tem sua particularidade, é igual sonhos. Cada sonho é único. Eu tenho um sonho, você tem outro. Uhum. Então vai depender do objetivo da clínica, da proposta da história. clínica, da história, do que eles querem passar, né? Uhum. Tudo isso importa pra gente conseguir chegar num resultado daquele ali. Então isso aí seria só um projeto piloto, vamos dizer assim. Um projeto piloto, exatamente. Mas aí a cada projeto que for saindo vai ter fazendo, as cada um vai ter particularidades suas ali. particularidades, exatamente. Legal demais. Cada projeto é único, né? Uhum. E no caso desse aqui, como é que esse ambiente aqui que entra aqui, acho que vai ficar meio ruim, né, pra mostrar, não sei. Aqui inicialmente a gente começa com a homenagem à casa de apoio, né? Onde a gente mostra ali o painel com a foto do Leandro, com a foto da mãe dele, que sempre se dedicou muito, né? Na casa de apoio. Então, já começa ali fazendo uma homenagem a eles. E como é que foi essa... Teve participação da casa de apoio? Como é que foi essa relação Na aí? verdade, assim, a participação foi uma homenagem a eles. Uhum. Então, eles não tiveram participação financeira, nada disso. Foi uma homenagem a eles mesmo. Então, eu consegui todos os meus patrocinadores, parte eu investi para fazer uma homenagem a eles. Eu quis dizer relação, não participação. Como é que foi essa relação com eles. Isso. Nossa, foi super aceitável. O que eu fiz? Antes de fazer o projeto, eu fui lá pedir permissão. Isso, é isso que eu queria saber. Essa parte, como é que foi as tratativas ali, como é que eles receberam, como é que eles... Eu fui na casa de apoio, estive em contato, né, com as duas irmãs dele, que são responsáveis por cuidar da casa de apoio, juntamente com a Josi. E aí, pedi autorização para eles, perguntei se eles concordavam, se tinha problema, eles super autorizaram. Inclusive, me disponibilizaram aquelas 2 fotos, que é de lá, legal. né? E aí, eu só reformulei o quadro mesmo e expus ali. E ainda não consegui levar eles lá, mas nós estamos marcando um dia para levar toda a família. Pra levar toda a família lá. Legal, hein? Se eles forem lá. Com certeza. Então, A irmã foi, as 2 irmãs foi. E elas acharam bom? Se emocionaram bastante. Ficaram muito emocionadas, porque a casa de apoio, ela acaba tendo um custo muito alto e não tem tanto apoio quanto deveria, quanto necessário, né? E aí eu até me dispus, falei para eles que se eles quiserem fazer uma reforma lá, eu faço, né, toda a parte de arquitetura, que eu vou ajudar eles, vou tentar arrumar também os patrocinadores pra gente tentar melhorar toda a parte estética, né, e funcional da casa de apoio, mas a casa de apoio em si ela já é maravilhosa, né? Só alguns retoques ali que a gente pode melhorar. Sim, legal demais. Então aí entrou ali no consultório, ali na ala, né? Então Isso, vai ter ali já a parte de homenagem, né? O painel ali com homenagem e tudo mais. Passou a parte de homenagem ali do painel, nós temos onde seria a sala das enfermeiras, né? Onde elas fazem todo o controle de ficha do paciente. Temos ali também uma portinha que direciona para a parte da farmácia. Que é aqui, né? Isso, aí seria uma parte de manuseio, né? De algum tipo de medicação. A parte das enfermeiras é ali na frente ali. Isso, seria aquele cantinho ali, seria o cantinho das enfermeiras. Parece um escritório, né? Isso, exatamente. E aí, logo depois, vem a primeira aula de quimioterapia. Porque o que eu fiz? Eu separei, fiz 2 alas. Então, entre elas... Uma delas é essa aqui, né? Uma delas é essa aí. E uma delas, entre elas, eu coloquei um jardim. E aí eu coloquei uma divisória transparente, onde um paciente pode ter um contato com o outro. Ele tem privacidade, mas ao mesmo tempo ele consegue interagir com o restante do ambiente. Então ali nós temos a esquadria ali de vidro, né? Onde, aqui à direita, aqui, exatamente, né? Onde ele consegue ter essa conexão e esse contato com a natureza. E, inclusive, uma das coisas que me perguntaram, mas por que o jardim fica aqui e não pode ficar dentro do ambiente? Por conta do controle de infecção hospitalar, né? A gente não pode ter planta dentro do ambiente de infusão específico. Por conta dessa questão do controle de fungos, bactérias, de modo geral. Então, já na parte da circulação do restante, pode, não tem problema. Inclusive, a gente tem uma pessoa, assim, que foi uma inspiração muito grande para mim, né? O arquiteto Lelé, que já faleceu.
Mas ele trabalhava muito esses conceitos de humanização, essa coisa da integração da Isso que eu arquitetura queria perguntar. com a natureza. Aham. Então, assim, ele foi um dos autores que me inspirou muito, eu estudei muito sobre ele para chegar nesse nível. E ele defende muito essa ideia de que o hospital ele tem que ser um refúgio, ele tem que passar uma ideia de casa. Ele tem que passar essa sensação de acolhimento. Ele frisa muito, em alguns momentos, sobre a importância da funcionalidade e o belo juntos. Sim. Porque o belo Também é funcional. não é nem... Vamos dizer assim, o belo também Sim, vamos sim, dizer, é sim, mas funcional você também. consegue fazer algo belo e funcional. Sim. Não dá para ser só belo, porque tem que ter a funcionalidade, principalmente Sim. dentro de um ambiente hospitalar. Sim. Mas se você faz algo funcional e belo, melhor ainda. Outra coisa também que o pessoal fala muito é sobre associar o uso de obras de arte dentro dos hospitais. O paciente, ele se sente importante. Uma questão de Ele se energia, se... né, a cara? energia A boa, energia de poxa, nossa. hospital é Além tenso de demais, cara. além de quebrar com essa ideia de ambiente hospitalar, é interessante porque você leva mais autoridade, você leva mais movimento, mais alegria para dentro daquele ambiente, o paciente se sente mais valorizado. Uhum. Além de se sentir acolhido, né? Sim. Aí, acho que aqui dá pra comentar mais, então... Isso, aí ali nós temos duas alas, Então então aqui à seria direita ali seria as duas alas, né? as duas alas. E à Aqui, esquerda... do lado esquerdo, nós temos acho que não dá para ver Deixa ela eu ver toda aí, se... mas é a rosa da vida. O que que é a rosa da vida? Essa, exatamente. Aqui. O que que significa a rosa da vida? No âmbito da vida, a nossa vida ela passa por várias camadas, né? Por várias fases. Nós acabamos de ver isso, Várias inclusive, etapas. com a minha história, né? Então, Aham. nós passamos por várias etapas. E o tratamento oncológico é do mesmo jeito. Então, o paciente passa ali pela fase de diagnóstico, pela fase de aceitação, ou não. Tem paciente que não aceita, mas tem que tratar. Então, ele passa pela fase de tratamento até chegar no sininho da vitória, que é a cura. Aí tem o sininho lá. Tem um sininho. E o que que é a ideia desse sininho? É estimular os pacientes a querer tratar, permanecer firme, tocar esse sino. Não abandonar o tratamento, como meu avô fez. E gerar esperança, né? E gerar esperança. Se eu ver Exatamente. alguém batendo no sininho, você... Pô, cara, se Deus quiser, eu vou bater esse sino também, né? Exatamente, é isso. Porque imagina a pessoa. E a festa que deve ser, hein? Não, é uma festa Nossa, maravilhosa. Em tipo assim, Barretos se eles já alguém bater fazem esse isso. sino ali, a galera como? Fica como? Exatamente, o pessoal fica. E até porque o pessoal fala muito que câncer é uma doença emocional, né? Alguns, não sei se todos, mas assim, eu acredito que seja mesmo, de certa forma, uma doença meio que emocional ali que gera. Não sei se você acredita nisso ou não. Então, hoje, parte ou não? convivendo com um oncologista, eu não diria exatamente que é só emocional. Não, não é só, mas eu falo assim que Tem, tem bastante tem, impacto a tem questão impacto. emocional. Sim, não, com certeza. Impacto tem total. Isso. E aí nesse sentido que eu 100%. tô falando, que aí você 100%. gerando essa energia e É gerando porque assim, essa... se o paciente ele não tem estímulo Ele se para entrega. continuar tratando, para responder de forma positiva, ele se entrega ou às vezes ele até abandona o tratamento, que foi o caso do meu avô, né? Então é importante ter esse estímulo para ele querer tratar, para incentivar e até mesmo para deixar o emocional dele mais ativado, né? Para deixar ele mais esperançoso, com boas percepções, com vontade de estar naquele lugar. Com vontade de ouvir, né, ali o testemunho de pessoas que passaram por Nossa, aquilo ali, enfrentou. Ainda te falei, eu não tenho nada a ver com a história, eu achei muito legal assim, achei muito massa a ideia. E no que a gente tá conversando aqui, eu fico imaginando que realmente, por exemplo, o cara às vezes tá ali, agora como já tem esse ambiente de convivência, então essas 6 horas que o cara tá passando ali dentro, às vezes ele vai passar numa resenha, vai passar conversando, Bem mais né? leve. Mais leve, às vezes contando coisa ruim também, mas que vai ajudando, assim, né? Vai somando ali Essa a é a luta, ideia. né, velho? Porque não deixa de ser uma luta, né? Mas a gente Exatamente, é uma pode luta tornar... muito árdua. Aham. O paciente oncológico, ele sofre muito. Eu falo porque eu tive a oportunidade de acompanhar vários casos e assim, no período em que eu fiz a pesquisa, tinha dia que eu voltava para casa e eu falava assim pro meu marido, eu não tenho mais estômago. Nossa, Eu não dou imagina conta. você que quer ser médico, né? Então, assim, às vezes eu até curtia com ele, falava, nossa, mas às vezes você, até mesmo dentro do ambiente, às vezes você fica mais sério e tal. Ele fala assim, poxa, imagina, eu lido com morte todo dia, eu lido com muita coisa ruim todo dia, né? Então, acaba que a pessoa ela vai criando ali uma forma de ficar Se firme, blindar. se blindar. E eu
o que aconteceu comigo foi me deixar mais mole. Eu fiquei mais emotiva, mais apaixonada. E hoje, para mim, o que te deixou mais emotivo, mais mole? acompanhar os pacientes, né? Ver o sofrimento sim. deles. Sim. Me fez querer ter a arquitetura humanizada, a arquitetura hospitalar como uma missão de vida. Então, hoje, para mim, eu trabalho em todas as áreas da arquitetura, né? Eu trabalho com área comercial, hoje é o que eu mais tenho comercial, mas essa área hospitalar, para mim, é uma missão. É uma missão. É uma missão, principalmente quando são causas igual a oncologia, né? No futuro mesmo, eu tenho vontade de fazer uma voltada para os pacientes que trabalham com a... Ai, gente, eu esqueci o termo. Que fazem hemodiálise. A hemodiálise também é tensa, né? Porque é outra área que o paciente fica muito tempo lá dentro. E com frequência, né? Com frequência. Com a frequência, inclusive, maior, né? Maior, porque o da oncologia... É mais tempo, né? O da oncologia, em média de 15... Eu não tenho certeza da hemodiálise, porque eu nunca acompanhei um paciente com hemodiálise, que faz hemodiálise. Mas da oncologia, dependendo do tipo de quimioterapia, é de 15 a 21 dias para ele retornar, né? Então, a cada 21 dias ou a cada 15 dias, ele fica ali de 6 a 8 horas, dependendo do tipo de quimioterapia, dentro daquela ala. Mas são áreas que precisam, né? De modo geral, a arquitetura, de modo geral, voltada para a área da saúde, precisa desse olhar humanizado. Legal demais. Vamos passar aqui. E aí tem um cantinho da conscientização. Cantinho da consciência, eu Esse conheci. cantinho da conscientização é maravilhoso. Ai, pessoal, eu fui lá visitar a mostra na sexta-feira, eu acho, né? Isso. E aí a gente depois ficou lá um tempo lá batendo um papo lá e dando risada. Foi bem bacana, foi bem bacana. O cantinho da conscientização, o que foi a ideia de trazer ele para aquele ambiente? Como os pacientes questionavam muito que eles só tinham os corredores para trocar experiência, para incentivar um ao outro ou para conversar sobre os médicos, sobre o tratamento em si. Então, o cantinho da conscientização, ele veio mais no sentido de momento de contemplação, de favorecer, né, de permitir um momento de contemplação para os pacientes e até mesmo permitir com que tenha momentos de palestras com os médicos, tanto para os acompanhantes quanto para os pacientes. Aquelas visitas daqueles pessoal que vai de palhaço e tal. Exatamente, também, né? atividades interativas, educativas. Sociais. Então, exatamente. E tem também, por exemplo, inclusive no dia que você foi, tinha um moço lá tocando, né? Tocando uma harpa. Uma harpa, exatamente. Nossa, trem mais chique, hein? E hoje a música, ela é um dos estímulos que faz muito bem, né? De forma positiva ali para o paciente. É também digamos assim, um objeto que pode ajudar na cura. Então, ali, o cantinho da conscientização é exatamente para proporcionar esses momentos de contemplação. E aí, logo depois dele, nós temos toda a área externa, né? Que aí nós temos o espelho d'água, que remete a um fundo de quintal de casa. Então, muito legal. cada vez que o paciente vai adentrando ali, ele vai tendo a sensação de que ele está em casa. Então, de que a vida, né? O telhado do ambiente aí, tem um formato de casa, né? É todo amadeirado para dar essa impressão de casa mesmo, sabe? Para deixar a pessoa mais confortável, mais acolhida, para ser um refúgio dele mesmo. Então, a ideia de trazer esse ambiente humanizado foi exatamente mudar essa percepção que os pacientes tinham do ambiente hospitalar. E aí, e as inspirações? Era a pergunta que eu queria fazer ali. Você falou do Lelé. Lelé. Tem, por exemplo, um dos que eu estudei muito foi o Hospital Rede Sara, em Brasília. Não tive a oportunidade ainda de conhecer pessoalmente. Eu estudei muito por livro, né? Livro, internet. Enfim. E o que é esse hospital lá? O que ele tem de diferente? Lá, na verdade, assim, o que eles trabalham ali? Eles trabalham toda essa parte de humanização, de modo geral, um contato direto ali com a natureza, a iluminação natural, que inclusive foi uma das coisas que você percebeu lá no meu ambiente, que foi muito bem elaborada, e que foi a iluminação, né? Então, nós temos ali uma iluminação mais indireta, e na parte da flor, a gente já teve uma iluminação um pouco mais intensa, para chamar atenção mesmo, porque aquela rosa, ela muda de cor. Então, de acordo com o mês, vamos supor, numa clínica de oncologia, estamos no outubro rosa, ela pode ficar cor de rosa.
Aham. Estamos no Novembro Azul, ela pode ficar Aquele azul. mural lá das flores lá, né? Isso, exatamente. Então, assim, lá o Lelé, ele abordou muito essa ideia de humanização, sabe? A ideia do paciente estar aqui dentro de um, digamos assim, internado, ele poder sair do quarto de internação e ficar num jardim, trocando experiência. Lá fora, né? Fora do hospital, tem áreas de contemplação. Então, foram coisas que me chamaram a atenção, bastante atenção mesmo. E muitas inspirações de fora. Aqui no Brasil, nós temos alguns hospitais que têm, trabalha, aborda esse termo de humanização, esse olhar. Mas ainda não são tão aprofundados. Ainda é algo muito, digamos assim, eu acho que ainda precisa aprofundar um pouco mais, sabe? Aham. De fato, levar isso mais a sério, a fundo. A fundo. Eu acho que precisa um pouco disso. Fora do Brasil, a gente consegue ver isso com mais intensidade, assim, a gente consegue ver algumas coisas bem diferentes. Mas aqui mesmo... Aí você chegou a estudar e pesquisar essa parte estrangeira? Tem algum hospital, assim, que é mais referência nisso? Algum que Não tem um específico. Eu vi vários casos dos que eu estudei, né? Aham. Inclusive, né? Citei no meu TCC. Mas não Lá tem um fora já é um específico. pouco mais Mas lá comum. fora é mais comum. Lá fora é mais comum. Você vê um hospital que parece uma casa, por exemplo. Entendeu? E aí, aqui em Goiânia, eu sei que tem uma clínica que é um pouco mais humanizada, mas assim, humanizada no sentido de ter um sininho, né? Mas não trabalha, por exemplo, essa coisa da introdução da natureza no Se ambiente, eu não como me toda engano, essa tem um hospital conexão. aqui em Goiânia que eu acho que tinha uma parte de um jardim, uma praça, assim. Acho que minha mãe já contou uma história, assim, pra mim, que eu não sei quem uma vez Pelo estava. menos os que eu já conheci até agora. Não que seja humanizado, mas tinha uma praça, eu acho, alguma coisa assim. Mas você não conhece, não sabe qual que é, Não, não. ter praças em alguns casos tem, igual na instituição que eu acompanhei tinha, mas a praça estava desativada. Hum. Então não adianta ter só a praça, né? Ela tem que ter uma função, Aham. tem que trabalhar o ambiente como um todo, tem que ter essa sensibilidade do paciente entrar até a saída dele, né? Então eu acho que todos os ambientes são importantes, desde a recepção, principalmente a recepção, porque é onde o paciente É a porta, é é a primeira é a impressão. primeira impressão. Então, assim, é onde ele é recebido. Como que o paciente está sendo recebido? Uhum. Então, é muito importante trabalhar essa questão da recepção. Agora mesmo peguei o projeto de um dos meus apoiadores, que é o IHG, e lá, um deles, uma única clínica, tem uma pracinha, Uhum. tem um jardim. E lá nós vamos tentar fazer esse cantinho da conscientização. Mas já o restante da clínica não tem. Aham. Então, o que eu percebo que falta hoje? Por exemplo, em casos de prédios, não tem como, né? Colocar uma praça ali dentro. Mas dá para você criar. Ela não precisa ser uma praça externa, mas pode ser uma praça interna ali que você pode trabalhar a Coloca um... natureza de várias formas, entendeu? Mas tem muitos hospitais, térreo, ou enfim, hospitais em lotes, que teria a possibilidade de fazer praças, de fazer jardins. Por exemplo, imagina você dentro de um consultório. Eu tô aqui dentro de um consultório e ali do lado de fora eu tô vendo um jardim. Uma vista Só a bonita. vista Olha que já... coisa maravilhosa, né? Olha que sensação incrível. Então, eu acho que falta mesmo um pouco esse olhar mesmo dos profissionais de tentar levar isso para dentro dos hospitais, né? De desmistificar mesmo essa coisa de que o hospital tem que seguir aquele padrão ali. Entendi. E, e outros arquitetos aqui em Goiânia, você já viu algum trabalhando já nesse sentido, ou não? Outros projetos e tal? Olha, eu não tenho contato direto específico. Eu sei que em Goiânia, se eu não me engano, tem 2 arquitetos que são especialistas em arquitetura hospitalar. Mas, assim, pelo menos as clínicas que eu visitei, até hoje eu não vi uma específica, assim, que trabalhasse a humanização naquele Nesse nível, estilo né, ali, vamos dizer. nesse nível É que da aula de tem, assim, quimioterapia. certos níveis, né? Mas você, no seu projeto, no caso, ele foi bem aprofundado É mesmo, porque eu assim, trabalhei né? E toda... todos os órgãos de sentido, né? Eu Aham. trabalhei todos eles. Então, assim, às vezes tem algumas clínicas que trabalham, às vezes, só a questão do som, ou às vezes só o cheiro. E por que não trabalhar todos eles em Todos, assim. conjunto, né? Então, a questão da humanização de ambientes hospitalares passa, na verdade, pela
pelo estímulo dos sentidos, né? Exatamente, pelo estímulo dos Auditivo, sentidos. sonoro. Exatamente, exatamente. Ah, Porque legal. tornar o ambiente mais humano é você tornar ele, você deixar ele mais próximo da Mais realidade dele, interativo. mais familiar. Então você leva ali para dentro coisas que faz o ambiente ficar mais natural, menos engessado, sabe? Então ter uma música legal, ter um cheirinho, trabalhar as cores. As cores, elas têm uma influência muito grande. Com De forma certeza. positiva e de forma negativa, né? Sim, o Então, marketing que o diga. exatamente. Então, assim, trabalhar as cores, então, de acordo com a necessidade de cada paciente. Por exemplo, o paciente oncológico, ele já tende a ser um paciente mais depressivo, Uhum. porque ele já se encontra ali numa situação muito debilitada. Então, é importante trabalhar cores que estimulam ele de forma positiva. E hoje nós temos aí a neuroarquitetura, que inclusive é a minha segunda especialização que eu estou fazendo. A Tem, primeira foi qual? foi a ambientação e produção do espaço. Uhum. E que foi design de interiores, né? E agora eu tô fazendo neuroarquitetura e ano que vem eu vou começar no Einstein fazer arquitetura hospitalar. Ah, caraca. E aí, então assim, é importante a gente trabalhar todos esses aspectos para conseguir, de fato, alcançar esse objetivo que a gente quer, que é a humanização, né? Entendi. E uma pergunta que foi uma das primeiras que me veio à cabeça lá naquele dia, mas que hoje custou, que eu tô tentando lembrar qual que era a pergunta, que foi, como eu disse já várias vezes aqui, eu fiquei impactado pelo ambiente, né? Achei bem legal, assim, a ideia e eu fiquei imaginando o impacto que isso vai gerar nas pessoas, como você já falou, né? Mas aí, em seguida, o segundo pensamento foi, será que isso é viável pro SUS? Ou vai ficar pro mundo distante ali de quem pode pagar, né? E aí, você falou que tá trabalhando nesse sentido também. Sim, Aí eu queria que você comentasse aí sobre essa questão, como que, até para inspirar outras pessoas também, outros arquitetos, outros engenheiros, outros profissionais de diversas áreas que muitas vezes não pode se deixar aprender pelo que parece ser, pelas parece ter, dificuldades, pelo pelas que parece dificuldades. tornar impossível, né? Mas Exatamente. que tem como fazer. Sim, na época que eu decidi fazer, inclusive, a aula de quimioterapia humanizada lá da Casulo, eu não quis fazer algo luxuoso. Uhum. Se você entra no meu ambiente, você entra nos outros, você vai ver que o meu, ele é uma coisa mais acolhedora, né? Uma coisa mais... é, Eu não quis fazer algo voltado para o luxo, porque hoje temos muitas clínicas, não falo mal de jeito nenhum. Inclusive, eu projeto essas clínicas São meus também. clientes. Claro que tudo depende do objetivo. É por isso que eu Não, falei para você que como, né? depende do objetivo. Sim. Então, se é uma clínica voltada para estética, então a gente vai fazer uma coisa que é, né, daquele nível ali. Agora, se é voltada para o estímulo do paciente, se é uma coisa. Tudo depende do programa de necessidade, da tipologia, né? Uhum. Mas eu acho que lá na Casulo, em específico, a ideia foi tentar trazer algo mais simples para passar essa ideia de casa Mais viável. mais viável e para mostrar que pode abordar os dois públicos. Tanto. Porque ali, desde uma pessoa muito rica ou uma pessoa mais humilde, Vai se todas elas vão se sentir. sentir bem. Você concorda? Concordo, ficou bem acolhedor mesmo Ficou bem ali. acolhedor. Então, ali consegue atender todos os públicos. Então, a ideia foi exatamente fazer isso. E quando eu decidi fazer, eu pensei assim: poxa, muitas pessoas vão questionar, mas isso não é alcançável para os pacientes do SUS. É sim, Então. é sim. Inclusive, eu tenho projetos, né, para fazer isso, objetivos, já tenho estudado muito para chegar nesse nível. Mas a ideia é fazer projetos, apresentar para a clínica. Se a clínica gostar, aceitar, aí a gente vai atrás dos investidores. Hoje tem uma forma da gente conseguir essas verbas, não só verbas federais, mas a gente consegue também através das empresas. As grandes empresas, elas têm que declarar imposto de renda. As Uhum. grandes empresas não, todo mundo tem que declarar Todo imposto de renda, mundo. todo Quem mundo. dera fosse só os Quem grandes. dera se fosse só os grandes, né? Todo mundo. Mas as grandes empresas, quando elas entram em um trabalho social, Uhum. elas conseguem ter um desconto maior e ainda vai estar lutando por uma causa social e ainda entra como patrocinador. Então tem a Então, questão do marketing, a questão tem da o marketing, diminui o imposto deles e eles ainda conseguem fazer um trabalho social. impactar a sociedade. Exatamente. Então, assim, é um dos meus objetivos para levar isso para o SUS. Né? Eu falo que é minha missão. Essa é a missão
É uma missão maior, vamos complicada. dizer, e a mais difícil Mas eu não também. vou desistir. Nem deve, com certeza Não vai vou conseguir desistir. ali. É, outra questão é, você acho que não sei se você comentou aqui agora, mas comentou antes, né? Comigo. Que é a questão de que já é realidade esse projeto seu e onde que é realidade, como é que já vai ser implementado, como é que é? Vai ser implementado, né? Eu vou começar agora no Hospital IHG, que é uma clínica de oncologia. E lá nós vamos começar a comunização de 4 clínicas, que vai ser uma no entorno de Brasília, outra em Caldas, uma em Aparecida e aqui em Goiânia, no setor aeroporto. Então, nós vamos trabalhar com a humanização na área da recepção e na área da ala de quimioterapia. Nossa, que legal, velho. Sentir como que vai ser a experiência desses Aí pacientes. você vai elaborar, vai desenvolver um projeto novo lá, no Isso. caso. Aí é onde entra a particularidade de cada lugar. Sim. Aí depende do objetivo da empresa, a forma com que eles trabalham, a característica do ambiente em si, né? Porque tem que conversar uma coisa com a outra, né? A arquitetura, ela tem que ser harmônica. Sim. Ela tem que ser... tudo tem que conversar uma coisa com a outra para não Tem que ficar... ser humano. Para não ficar parecendo Frankenstein, né? Sim, sim. E aí já tá nessa parte já de... Em que etapa que tá o projeto nesse hospital? Eu vou iniciar agora a parte de levantamento com eles. Mas por que eu falo que foi importante a Casulo? Porque Eu antigamente... quero comentar depois mais sobre a Casulo também. Porque antigamente, quando eu tentava apresentar essa ideia para eles, mostrar. o pessoal falava assim, ai, não Nossa, sei se funciona. Agora você leva a pessoa lá, velho. Agora eu levo lá, eu falo, vamos ali, vamos ver. Me fala qual é a sua experiência. Então eu tive a oportunidade de levar alguns médicos, alguns investidores. Os caras ficam impactados. E a resposta foi muito positiva, né? Tanto de pacientes, quanto de médicos, quanto de profissionais da arquitetura, ou que seja da área da saúde. Todos tiveram uma percepção muito boa do ambiente. E aí eles chegaram e falaram, Grace, eu quero executar. Vamos levar isso para a clínica. Então, eu consegui mostrar a importância de ter um ambiente humanizado, né? Isso para mim foi essencial. Porque agora é o início. Eu tô só no início. Com certeza, no futuro, eu vou vir aqui trazer outros novos projetos. Show, com certeza. Voltado para essa área e vamos poder fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E a galera que tá assistindo aí, eu já faço o convite, que é o que eu tô falando e é o que a gente tá falando aqui. Eu não tenho nada a ver com a história, assim, não tenho contato nenhum. Eu fui impactado pelo ambiente, assim, de imaginar, né? O que as pessoas vão sentir estando naquele ambiente ali, Sim. né? Ao ser tratados e tudo mais. Então, se vocês tiverem a oportunidade, a Mostra Casulo vai estar aqui em Goiânia até o dia... Até o dia 20 de novembro. Até o dia 20 de novembro, fica lá na T3. Fica na T3, ali na esquina com a T9. Isso. Cruzando ali com a T9. É a casa da ENEC. O meu ambiente é a ala de quimioterapia humanizada da Grace Santiago. Grace Santiago. Lá no fundo, você entra, passa toda... Isso. Muito legal. Exatamente. Vale a experiência, né? Sim, foi muito bom. E o que eu falo, ver as fotos é uma coisa. Você entrar e sentir o impacto que aquele lugar causa é outro completamente diferente. Inclusive, eu te convido de novo para você ir num dia que não tiver evento. Porque a percepção aquele dia tava confusão, né? Muito barulho, som, pessoas muita e tudo gente. mais. Mas eu te convido a ir lá um dia sozinho para você ver como é a sensação que o ambiente passa. Quando tá a música leve, o ambiente todo, né, vazio ali. Porque a amostra tem uma música ambiente ali e tal. Que fica... Cada ambiente tem uma, né? Aí eu escolhi uma. A amostra que eu falo assim, a sua. Sim, o meu ambiente tem. Tem música específica, voltada, né, para essa sensação de acolhimento, de relaxamento. Tem um cheirinho específico. E o projeto foi todo seu? Não teve... você pensou em tudo isso? Na música? Pensou Pensei, tudo? Eu fui escolhendo cada coisa, né? Porque o que eu falo para os meus clientes, inclusive foi uma coisa que eu tive muita dificuldade na época que eu projetei a minha casa com meu esposo, que foi meu primeiro cliente. Ele falava assim, a gente já pode escolher os móveis? Eu, não, calma, a gente nem começou ainda. Então, são etapas, né? Um projeto de arquitetura, ele tem várias etapas e a gente precisa respeitar essas etapas. Então, primeiro eu fiz ali toda a parte de estudo, fui lá, fiz levantamento, né? Fiz um estudo, consultei as normas. Aí depois apresentei o 3D para o pessoal da mostra. Cheguei na conclusão do que eu queria, porque o cliente era eu. Então, assim, o mais difícil era isso. Ser a cliente, né? Porque eu pensei, poxa, eu não posso fazer algo que seja para eu, só para
para eu gostar, mas eu tenho que Tem fazer algo o que agrade o público, que prenda o público, né? Que aí já entra mais essa questão aí do marketing. Não, e E, teve essa junção com a casa de ajuda e com a questão do e sertanejo aqui em Goiás e tudo mais. exatamente. É, ficou muito legal. Exatamente. Aí nós fizemos uma junção ali, né, dos materiais aqui da área do Cerrado, a presença da natureza, porque nós estamos em meio de um lugar, né, que tem muita natureza. Graças a Deus eu falo que nós somos muito abençoados por isso, inclusive aqui na cidade de Goiânia. É, Goiânia é uma das cidades que mais tem área verde no Brasil, no Exato, mundo, né? Na verdade, das capitais exatamente, do mundo. exatamente, exatamente. Apesar E aí desse foi ar levar isso seco, pra lá. É, tem esse detalhe. tem bastante área verde, mas a água, no ar, pelo menos, ela é É, o ar é escassa. mais seco, né? Por isso que é importante ter um espelho da água. E aí Pra você umidificar o vai criando ambiente. estratégias, né? Pra trabalhar toda essa questão aí. Aham. E aí, como é que foi a Casulo, assim, qual que foi o impacto, ou como é que foi, assim, essa construção aí, as obras, conta aí como é que foi os perrengues pra gente, como é que Olha, foi. a Casulo para Grace Santiago foi assim determinante. Eu falo que foi muito importante, principalmente para esse sonho específico, porque eu já vinha atuando, né? Já vinha Uhum. atuando aí como arquiteta, trabalhando com projeto comercial, com projeto residencial, mas não específico voltado para a área Mas que hospitalar. aquela, E tinha aí uma coisa depois, ali, né, que tava faltando. exatamente, aí depois da mostra, eu já consegui assim pegar 3 projetos e pra você ver, tem pouco tempo aqui, já consegui pegar 3 projetos de clínicas. Uhum. Então, assim, é, 3 projetos que eu falo assim de clínicas distintas, diferentes, porque só do Hospital IHG Foram 4. foram 4. Então, assim, foi muito bom, porque eu comecei a ficar conhecida, comecei a ter visibilidade, né? Comecei a ser conhecida como uma profissional voltada para essa área. Uhum. E assim, agora é só crescer. Tem sido muito Agora é bom. só alegria. Só alegria, só alegria. Foi uma experiência muito boa em todos os sentidos, aprendi muito. Quando é que começou lá a mostra? Iniciou no dia 22 de agosto. E como é que foi o período de obra ali e tudo mais? Foi complexo, muita pressão. Mas é arquitetura, né? Os É a patrocinador, vida. os patrocinadores, tudo e aí, esse negócio aí saiu, né? Foi Foi quanto assim, tempo de obra lá? olha, quando a gente fala, o povo não acredita, mas para transformar aquele ambiente, para chegar naquele nível que ele chegou, de obra assim, sem parar, sem parar, sem parar, diretão, foi em torno de 15 a 20 dias. Ah, foi rápido aí. Mas eu saía de lá 4h50 da Mas é porque manhã. também o ambiente em si, a estrutura já estava pronta. O que você É, fez foi só a parte de design ali, a parte de de design. design. Aham. Entendi. Mas agora o projeto em si, para desenvolver ele, já foi bem maior. A Aí foi tipologia já, 3 meses. você aproveitou a tipologia que tava lá, vamos dizer assim. Aproveitei. Aproveitei assim, né? Porque lá, na verdade, era uma garagem. Ah, Lá era uma garagem. aí E fez. aí tinha a parte externa ali, né? Aham. E aí o que que eu fiz? Fui lá e mexi em todo o ambiente, fiz toda aquela maquiagem, né? E transformei em um projeto mesmo. Legal. Que é o que a arquitetura faz, né? A gente consegue transformar os ambientes. E foi o que a gente E conseguiu fazer ali com transformar muito êxito. ideias também, né? Foi bem complexo, assim. Muita pressão. Eu ainda não tinha trabalhado com execução de obra. A única execução, assim, que eu cheguei a trabalhar em conjunto foi a da minha casa, né? Uhum. E aí, ali, eu cuidei de toda a parte de execução. Eu fui a responsável Aí, técnica. essa foi a pedreira que você queria ser lá no. Aí, gente, tem vídeo meu. Tem vídeo meu pintando o muro. Mas assim, eu me diverti bastante com o pessoal, mas aprendi muito sobre a importância de relacionamento, sobre a importância de saber se relacionar com as pessoas, sobre a importância de respeitar o limite de cada um. E aí tinha dia que eu tinha que tirar uma equipe, colocava a outra, porque senão brigava, porque assim, eu tava com 5 equipes ao mesmo tempo, né? Um cuidando da pintura, outro cuidando ali da parte de drywall, outro cuidando da parte de marcenaria. E aí tinha a parte de jardim, tinha a parte de decoração. Os móveis mesmo entrou no ambiente da mostra faltando 2 horas. 2 horas antes para começar. Porque aí já tava tudo limpo, arrumado, só chegou e colocou. Rapaz, vai É pressão. vai pressão É altíssima. pressão. Mas é muito Massa bom, é demais. muito bom. E aí, como é que foi? E a relação com os patrocinadores? Deixa eu só. Quantos anos aqui? Falta 15 minutos? Deixa eu só ver se tem. Mas como é que foi a relação com os patrocinadores ali? Como é que foi a Olha, construção? O que que eles acharam? Como é que foi? com os patrocinadores, eu lembro que na época, para levar essa temática, eu fiquei um pouco com medo, né? Aham. Porque assim, hoje as mostras elas são muito voltadas para essa parte mais residencial, para essa parte mais comercial.
Sim. O projeto hospitalar, ele não deixa de ser um projeto comercial, mas é uma área diferente, principalmente quando você fala de uma ala de quimioterapia, né? Uhum. Então, Ixi, tem um monte de quando... mensagem aqui, ó. Dessa vez o negócio bombou, parece. Que bom! Então, Ai. quando eu levei para eles, eu lembro que eu fui explicar, né, todo o contexto, por que que eu cheguei nisso, que era importante a gente levar isso para dentro das clínicas. Muitos deles amaram, assim, todos eles compraram a ideia, mas muitos falaram assim, poxa, que bacana. Agora nós vamos ter oportunidade de entrar mais a fundo dentro dessa área, né, que é na área hospitalar. Porque hoje na área hospitalar aborda todas as áreas da construção, sim, mas acaba que fica ali muito no básico, não entra tanto aprofundado, por exemplo, numa luminária diferente. Lá eu tenho uma luminária diferente, né? Uhum. Então, assim, de trabalhar uma iluminação diferente, de trabalhar uma poltrona diferente, de trabalhar digamos assim, uma presença maior da vegetação ali dentro do ambiente. Uma iluminação igual o uso dos LEDs na parede, né? Da rosa, de uma forma muito diferente. Isso aí o que você tá fazendo é bem disruptivo, né? Uma palavra que tá na moda agora, né? Mas que ela é muito. É bom pra gente, né? É bom pra sociedade, né? Pra gente avançar. E uma coisa que eu tenho comentado bastante aqui também, que é essa resistência, que é algo que talvez um dia eu ainda vou fazer o que você fez, assim. Já existe, na verdade, né? Mas eu fico indignado, assim, de certa forma, com obra de tijolo, velho. Porque eu fico pensando que é muito rústico pra... A gente tá em 2023 e a gente tem que ficar empilhando tijolo ainda, sabe? Eu acho Você fala pra usar um outro obra estilo, steel frame, alguma é coisa. algo mais prático, EPS, alguma coisa assim, Sim. steel frame. E o pessoal tem essa resistência e também tem a questão econômica, que eu conversei já com outras pessoas aqui também, que acabam Impactando, né? impactando, né, impedindo de dar esse avanço aí, mas é algo que eu fico assim. Inclusive, E aí é eu tive essa disruptivo. Como é que você vai experiência. deixar de algo que faz há séculos, né, para inovar de outra forma? Eu acho assim, não é abandonar, eu acho que tudo depende do poder econômico de quem vai investir. Uhum. Mas se a pessoa tem possibilidade, igual agora eu tô fazendo um projeto de uma clínica, que lá eles querem que a coisa seja rápida. Rápido. Então lá nós vamos trabalhar com materiais que sejam mais rápidos, que a coisa chega e flui, né? Uhum. E lá nós vamos trabalhar com pré-moldado, né? A gente as coisas já vêm ali mais organizadas e a coisa flui. Velocidade maior. Tem a Isso. questão da viabilidade dos E aí custos, tem né? a Eu sei disso, viabilidade, mas eu exatamente. falo assim, Mas é é algo importante. que me indigna Sim, ainda. sim. A gente fica meio intrigado, né? Poxa, nos outros países é algo tão natural e por que que não Aqui aqui, né? é rústico ainda, né? Exatamente. Mas assim, lá no meu ambiente, por exemplo, se você me perguntar tudo que eu fiz ali, igual o banco, as divisórias, eu não usei tijolo ali. Foi Aham, tudo no drywall. aham. Inclusive, o pessoal me pergunta muito, Grace, do que foi feita essa rosa? Foi toda feita no drywall. Eu fiz o molde, nós desenhamos em cima e foi cortando. Ah, Foi isso. entendi. Legal. Deixa eu ver aqui o que que a galera mandou aqui. Teve muita mensagem aqui. Ana Carolina, a melhor de Goiânia para o mundo. A Ana Olha! Carolina, não sei. Fiquei feliz. A Claudete Nascimento. Ai, Maravilhosa. beijo, tia! Minha tia. Selma Helena Pereira, uma mulher maravilhosa, talentosa e que vai muito longe. Amém, recebo. Fernando Gomes, várias palminhas. Hernandes Souza, parabéns, sucesso. Pessoal que tá assistindo aí, se tiver uma pergunta, já manda aí pra gente aí uma pergunta pra Grace aqui, né? Fiquem à Alguma vontade. pergunta que eu não tenha Esse é o feito. momento. Que lindo, cada vez te admiro mais. Esse projeto é muito lindo, a Selma. Obrigada, Selma. Cláudia Souza do Nascimento. Minha Que mãe. orgulho, minha linda. Te admiro muito, sucesso sempre. Obrigada. Claudete, é isso aí. Claudete Nascimento. Deve ser parente também. Minha Nascimento tia. aqui, eu já vi que é Nascimento aqui, é a tropa. Cláudia, história mais linda. Meu Deus, que espetáculo. Tainara Cristina, meu orgulho. A melhor. Ah, obrigada, Thay. A mamãe, parabéns, que sonho lindo. A Stephanie Desirê Minha prima. mandou umas carinhas aqui, um coraçãozinho. A Alessandra Rosa, linda, Olha, exemplo. Ale, obrigada. A Cláudia, a mamãe de novo, mais carinha com mais coraçãozinho. Gabriel Felipe, Meu esposão. esposo, minha grande inspiração. Show demais.
Boa noite, querida Grace. Você tem planos de aplicar esse ambiente no SUS e nas clínicas de oncologia? É, Gabriela. Não, Com não, mas essa certeza. pergunta, cara, eu fiquei. Tinha hora Eu que ela sei. vinha na minha cabeça e a gente tava conversando, daqui a pouco sumia de novo. Com certeza eu tenho toda a intenção sim de levar isso para o SUS, né? Para as clínicas privada é mais fácil, porque hoje a gente tem ali a casulo, né, para mostrar que a coisa realmente pode acontecer e que faz todo sentido. Mas para o SUS, hoje nós temos estratégias, tenho equipe de advogado junto comigo, engenheiro, arquiteto, que tem essa intenção de estar junto comigo e tentar levar isso de fato para acontecer no SUS. Inclusive, temos algumas influências políticas, né, que a gente tem pedido ajuda para o pessoal ter um pouco mais de atenção para a gente tentar levar isso para lá. Porque a ideia da mostra é exatamente isso, conscientizar as pessoas da importância de ter um ambiente humanizado. Então, inclusive, eu estou tentando levar, né, pessoal lá, influencer, gente, ajuda a gente aí, ó, vamos mostrar para as pessoas que é possível e que é necessário. Show. O Gabriel, parabéns pelo seu excelente trabalho, nota 10 no TCC. Ronívia Palminhas, Cláudia, mamãe de novo, festinha aqui, aquele emoji de festinha. Ela é incrível, arrasou, Grace Santiago. Tainara Cristina, incrível, além de tudo, passa emoção ao contar. Que bom. Ronívia, arrasou. Ronívia Ribeiro. Sim, Nivinha. Claudete Nascimento, Palminhas. E a Selma, por último, aqui também, Palminhas. Maravilha. Legal, participação, galera participou aí em Maravilha. massa. E aí é isso. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí? Eu acho que tem uma coisa que eu ia comentar aqui agora, que é essa questão da mostra casulo, assim, ele não é muito divulgado, né? Essas mostras e tal, assim, parece que Na é um verdade, negócio meio a mostra restrito. casulo não é que ela é restrita. A mostra casulo, ela tá nascendo, né? Uhum. Ela é um bebê, digamos assim. Hoje a mostra casulo, ela tá na 6ª edição. Então, assim, é o 6º ano de exposição da mostra. Então, nós estamos buscando sempre trazer temas diferentes, coisas diferentes Uhum. para nos diferenciar das outras mostras, né? Então, assim, a Casulo, ela vem com essa pegada diferente, ela dá essa possibilidade da gente ousar. Então, Uhum. ali nós temos vários tipos de ambiente Ela dá mais diferente. liberdade para os Ela dá mais profissionais. liberdade, não é tão fechado, né? Aham. Então, é isso que eu acho legal. Agora, ano que vem, a temática... Olha, eu já dando Já vai spoiler. dar A temática é um histórias. spoiler agora. Histórias. Então, qual a história que você quer contar? Aham. Então, vai ter muita coisa legal lá. Então, E você já o sabe a diferente é história ou isso. não? Já sei. Já sabe, mas não vai dar spoiler, não. Não, vocês vão ter que me acompanhar. Vai ter que acompanhar, então, até Mas lá. vai ser bem diferente dessa temática desse ano, viu? Aham. Vai ser totalmente o oposto. Disruptivo também? Disruptivo também. Mas Ah. vai ser mais goianiense, mais coisa assim do Goiás. Mais raiz. Pronto, descreveu. Vai ser algo mais raiz, isso aí. Show demais. Grace, te agradeço por ter aceito o convite, por ter trazido aqui a sua história pra gente. Uma história muito bonita e com fruto, né? Muito saboroso, vamos dizer assim, né? O plantio, a plantio foi difícil, né? Mas a colheita agora tá sendo impactante, Com literalmente. certeza. Então, te agradeço aí por essa história. Te parabenizo pelo projeto e torço para que dê certo. Tenho certeza que vai dar, né? E tenho certeza também que, se Deus quiser, vai ser implantado ali no SUS, em diversos hospitais ali, para Com impactar a vida certeza. da galera aí da sociedade e amenizar um pouco da dor dessa doença que é tensa pra caramba. É isso aí. Deixa um recado para a galerinha aí da arquitetura, da engenharia, da área da saúde, sobre a importância de trabalhar ambientes humanizados e sobre a importância da gente se conscientizar de que nós somos instrumentos, somos como um instrumento na vida das pessoas. E nós podemos transformar a vida das pessoas, transformar o dia a dia delas, podemos gerar esperança para a vida delas. E é uma missão e basta você acreditar, pegar a missão, aceitar e ir em frente. E cumprir. É isso, cumprir. Essa é a minha missão e enquanto eu estiver aqui em vida, eu vou fazer o máximo para isso acontecer. Show, legal demais, Grace. Obrigada, foi um prazer estar com vocês e estou à disposição.
Beleza. É bom saber que a gente... inclusive a gente já tem planos, inclusive. Já tem planos. A Grace vai... Eu tava esquecendo desse detalhe. Dentro em breve a Grace vai voltar aqui, mas vai ser na companhia de outra pessoa. A gente vai fazer aqui um bate-papo mais amplo, vamos dizer assim, né? Mas também não vou dar spoiler por enquanto, Exatamente, vamos deixar a galerinha de olho lá. Tem que acompanhar lá pra estar por dentro. Agradeço a todos vocês pela audiência, pela participação. Obrigada. Esse é o Construtalk Podcast. E terça-feira que vem, às 8 horas, tem de novo. Até mais. Até mais, pessoal.